Então aí a gente tem essas questões, né, dos casos de próclise. Sugiro que leiam com calma. Em caso de dúvida é só tirar, tá? Porque aí eu vou tirar as dúvidas pontuais. Aí a observação. Essa observação é muito interessante. Nesse trecho que diz assim: em sua gramática, o professor Fernando Pestana faz o seguinte estudo. Em questionamento à Academia Brasileira de Letras. Ele diz, abre aspas, após a vírgula, pode o pronome ficar antes ou depois do verbo quando há distanciamento do termo atrativo ou do termo que permite-o facultar da posição do clítico. Aí ele dá o seguinte exemplo. Os homens a quem muito amei me eram ou eram-me leais, ou nunca mesmo depois da separação me comuniquei ou comuniquei-me com ela. Ambas as posições, sendo próclise ou ênclise, estão corretas? Qual foi a resposta? Qual foi a solução para o caso? Ambos estão corretos. Pode-se empregar a próclise ou a ênclise nos exemplos, sem nenhum problema. Então, as duas formas estão valendo. Ok? E aí, a gente vai ver quando a gente obrigatoriamente precisa, né? Prefere-se que use a ênclise quando se tem palavras atrativas, desde que elas estejam com o verbo no imperativo afirmativo, o verbo no infinitivo não flexionado e o verbo no gerúndio. E aí vamos observar as frases. O verbo no imperativo afirmativo. Quando amanhecer, acorde-me depressa. E não me acorde depressa, acorde-me. Porque o verbo está no imperativo afirmativo. Obedecer-lhe não me parece um erro. Olha o verbo aí, ó. Obedecer e não, como alguns falam, lhe obedecer não parece um erro. Tá errado, é sim, é um erro. O certo é obedecer-lhe, porque o verbo está no infinitivo. Dando-lhe ordens, ela pôde comprar um belo casaco. Dando, está no gerúndio, então dando-lhe. Certo? Tudo bem até aqui. Já na mesóclise, a gente vai usar a mesóclise com os verbos no futuro do presente ou no futuro do pretérito, desde que estejam no modo do indicativo. O pronome ficará entre a forma infinitiva e a desinência. Então, seria entregarei, e não entregarei-o, e sim entregar-o-ei, separado por hífen, tá? Aí, normalmente as mesóclises não são muito utilizadas. Como eu falei anteriormente, elas são mais utilizadas nas linguagens mais cultas, né? Em textos mais rebuscados. Atentem-se aí a essas questões das proibições, né? Jamais se inicia o período com pronome oblíquo átono. Te amo. Né? Acabou ficando, o erro passou a ser um acerto. Mas na gramática culta, amo-te. Jamais se usa a ênclise com verbo no futuro. Amarei-te sempre. Não, tá errado. Você tem duas formas. Amar-te-ei ou eu te amarei.
E jamais se usa as ênclises com particípio. É errado a gente dizer concedida-me a licença, sairei. O certo é concedida a mim a licença, sairei. Tá? Cuidado com alguns vícios de linguagem errados, como o, por exemplo, aí o do primeiro exemplo, do te amo, e sim, o correto é amo-te. Locuções adverbiais. Lembrando, o que são locuções adverbiais? Quando eu tenho dois verbos, o verbo auxiliar e mais o verbo principal. E aí a gente tem o seguinte, são duas questões. Primeiro, se os casos de atração, o pronome pode ficar proclítico ou enclítico aos verbos auxiliar e principal. Proclítico, próclise. Enclítico, ênclise. Tá? Então, prestem atenção nessa regrinha aí. No caso de infinitivo, eu lhe vou respeitar as regras. Eu vou respeitar-lhe as regras. Tá? Sem casos de atração. Eu vou lhe respeitar as regras. Eu vou lhe respeitar as regras. A ênclise como auxiliar e a próclise como principal. Nós temos os verbos nas formas de gerúndio e de particípio. Tá bom? E aí na 2, os casos de atração com pronome não só não pode estar entre verbos de locução, da locução. Então, com casos de atração, o pronome não pode estar entre os verbos da locução. Na forma infinitiva, eu não lhe calma aí, respirou, seguiu. Eu não lhe vou respeitar as regras. Eu não vou respeitar-lhe as regras. Na forma gerúndio, eu não lhe estou comprando um carro. Eu não estou comprando-lhe um carro. No particípio, eu não nos tinha ajudado. Então, meus queridos, vocês podem observar o seguinte: o que não está sublinhado são as formas possíveis. Tá? Já estamos quase findando essa aula. Pronomes de tratamento, sugiro que memorizem. Isso normalmente é cobrado em concurso. Prestem atenção aí nas observações. Observação 1. Quando houver a terceira pessoa empregada, emprega-se sua majestade. Quando houver a segunda pessoa, usa-se vossa majestade. No exemplo. A expressão agente, e aí eu vou dar uma atençãozinha especial nesse agente aí. Vamos acabar de ler o que a observação fala. Quando coloquial, apresenta um valor pronominal. Tá? Ela vale como tem o valor de pronome. Então, prestem bem atenção. Agente separado. Nós aqui que estamos interagindo, somos agente separado. Agente junto é o agente de trânsito, é o agente da polícia, é o agente da FBI. Esse agente é aquele cara, né,
que ele tem uma função. Nós, agente separado, seríamos nós, ok? Então, pelo amor de Deus, na hora de escrever no Zap, a gente vamos sair, ainda escreve o agente junto, gente, vocês mataram a língua portuguesa. Não rola. Então, meus queridos, estamos entendidos, né? Pessoas cultas não vai escrever dessa forma. Observação 3, para a gente fechar o nosso assunto. O pronome de tratamento, embora se refira a elementos da segunda pessoa do discurso, obriga a estabelecer a concordância na terceira pessoa do gramatical. Observem aí. Vossa Majestade é muito gentil. Eu estou me referindo a uma única pessoa. Eu não posso botar esse verbo ser como vossa, como vós, conjugar em vós. Tá? Prestem atenção que aí ele vai dar uma dica. O que costuma cair de assunto com relação aos pronomes de tratamento nos concursos? São cobrados 3 tipos de assunto. O uso do pronome, o uso de cada pronome em referência às pessoas adequadas. Vossa Santidade, por exemplo, deve ser usada para o Papa. Você não vai botar Vossa Santidade para um cardeal, para um padre. Para cada tipo de autoridade, você vai ter um pronome de tratamento específico. Assim, silepse de gênero, também conhecida como concordância ideológica. Vossa Alteza é muito bondoso. O adjetivo deveria estar no feminino, bondoso, mas é colocado no masculino porque o emissor está se referindo a um príncipe ou a um duque. Certo? Mesmo porque você tem que ver se o referencial de Vossa Alteza ele está se dirigindo. Quem é Vossa Alteza? Príncipes e a duques. Então você tem que usar no masculino. Ah, mas não. Vossa Alteza é para príncipes e para duques. Certo? A terceira e última pontuação aí, a concordância com terceira pessoa, tanto no verbo quanto nos pronomes. Vossa Excelência é sempre muito educada com vossos amigos. Tá errado. Vossa Excelência é sempre muito educada com seus amigos. É quase que fosse assim. O uso do pronome seria quase que um protocolo, né, para dizer que eu estou sendo educado. E lembrando que o pronome de tratamento ele é usado para formas familiares e de cerimônia. Mesmo que você conheça o juiz, por exemplo, você tem que no momento ali que ele está atuando como juiz, você deve tratá-lo como meritíssimo ou Vossa Meritíssima. Então, pessoal, senhores e senhoras, a gente fica por aqui. Até a próxima aula. Beijos e que a gente volte o quanto antes. Bom? Tchau, tchau.